Sabe aquela cena clássica em que o personagem que ninguém nota aparece no momento certo e salva tudo? Aquele que ficava no canto, sem nome em cartaz, sem close dramático, mas que quando sai do frame a história desmorona? Pois é, exatamente isso que eu quero te mostrar hoje. Tem um estúdio de anime que passou por quase 30 anos fazendo exatamente isso. Entrar no frame certo, salvar a produção, sair sem pedir crédito, e eu tenho quase certeza que você já foi tocado pelo trabalho deles, sem nunca ter sabido o nome de quem estava por trás. Eu tô falando da Synergy SP, e se esse nome não te diz absolutamente nada, isso não é ignorância sua. É exatamente o efeito que eles escolheram cultivar, mas depois desse vídeo você vai enxergar a indústria de anime de um jeito diferente. Eu prometo. Se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo. Aqui eu falo de anime, mangá e cultura otaku com a profundidade que a gente merece. Antes de continuar, já deixa o like e se inscreve, porque esse tipo de conteúdo dá trabalho para fazer e faz diferença quando você apoia. Agora vamos entrar no bastidor. Em 24 de setembro de 1998, um grupo de profissionais veteranos da animação japonesa abre uma empresa em Tóquio. O nome é Synergy Japan. Não tem conferência de imprensa, não tem anúncio bombástico. Pensa no Japão no final dos anos 90. Dragon Ball Z ainda domina a televisão. Cowboy Bebop acabou de explodir. A indústria de anime vivia um momento de expansão acelerada e competitiva. Nesse cenário de holofotes, a Synergy Japan nasce da sombra, e aparentemente por escolha, nos primeiros anos, o estúdio constrói reputação da única forma que realmente dura, episódio por episódio, entrega por entrega, sem hype, sem campanha de marketing, só consistência, que é exatamente a coisa mais rara e mais valiosa no mercado onde séries inteiras colapsam visualmente na metade do segundo core, porque o cronograma desandou. Em 2005 vem a primeira transformação. O estúdio muda de nome, Synergy Japan vira Synergy SP, o SP de estúdio e production, mais do que uma placa nova na porta. Isso marca uma mudança de postura. A partir daqui, o estúdio começa a assinar produções como protagonista, não mais como suporte. E as obras que vieram dessa fase são algumas das que vou te contar daqui a pouco, porque elas merecem o próprio espaço. Em 2009, a sede muda para Koganei, no oeste da Grande Tóquio. Quem conhece a geografia da indústria de anime sabe. Koganei é o tipo de bairro onde você cruza com animadores no supermercado. É território de estúdio, de gente que vive dentro da produção. A mudança de endereço é simbólica. O estúdio está colocando raízes no coração da indústria. E aí, chegamos em 2017. E é aqui que a história vira. Quando um estúdio de médio porte que operou de forma independente por quase 20 anos anuncia que vai se tornar subsidiária de uma empresa maior, a leitura automática do mercado é: o estúdio estava afundando, não conseguiu se manter, precisou de um salva-vidas. É esse o script que a gente aprendeu a ler, mas não é o que aconteceu com a Synergy SP. O estúdio passa a ser subsidiária da Shin-Ei Animation, a mesma Shin-Ei responsável por Doraemon e Crayon Shin-Chan, que é uma subsidiária da gigante TV Asahi. Isso não foi uma fuga, foi uma consolidação estratégica. A Synergy SP não estava quebrando, estava sendo absorvida por um dos ecossistemas mais estáveis e poderosos da televisão japonesa. A diferença é enorme, é a diferença entre um músico assinando com uma gravadora porque não tem como pagar o aluguel e um músico assinando porque a gravadora o procurou. O resultado externo é o mesmo, a história por trás é completamente diferente. E o mais recente capítulo? Em 2023, o estúdio inaugurou a OZ Plaza, uma segunda instalação em Koganei, expansão física, capacidade nova. Isso não é o comportamento de um estúdio que sobreviveu por acaso. Isso é um estúdio que cresceu. Agora, antes de eu te contar as obras, preciso responder a pergunta que qualquer pessoa honesta faz nesse tipo de vídeo. Esse estúdio tem escândalos, polêmicas, processos? A resposta documentada é não. Nenhum processo noticiado, nenhuma crise de gestão que virou manchete, nenhuma acusação específica e verificável. O perfil público da Synergy SP é tão discreto quanto a própria operação deles. Eles não aparecem para dar entrevista polêmica, eles aparecem para entregar o episódio no prazo. É a própria identidade deles expressada em comportamento corporativo. E agora, as obras. Porque, no fim das contas, um estúdio de animação existe nas imagens que coloca na tela. Vamos começar com Initial D Fourth Stage, que foi ao ar de 2004 a 2006. Se você cresceu nos anos 2000 com qualquer proximidade de anime de corrida, você conhece Initial D, Takumi Fujiwara, as montanhas japonesas, o drift,
A adrenalina de corridas noturnas que parecem mais rituais do que esporte. A Synergy SP assumiu a 4ª temporada dessa franquia lendária e entregou o que muitos fãs consideram o ponto mais equilibrado da série em termos de produção, especialmente pela forma como integraram CGI nos carros com a animação tradicional. É a emoção de velocidade com a sensação de peso. Depois vem a obra que provavelmente é a obra mais importante da trajetória do estúdio, Major, 6 temporadas de 2004 a 2010, exibidas na NHK, a televisão pública japonesa. Isso sozinho já diz o nível de confiança que o mercado depositava neles. Major é a história de Goro Honda, que começa como uma criança que ama beisebol e que você acompanha crescer, perder pessoas, superar tragédias e buscar o estrelato profissional. 6 anos, a mesma história, a mesma consistência emocional. Isso é o tipo de coisa que destrói estúdios que não têm a disciplina de produção certa. A Synergy SP entregou 6 temporadas inteiras sem perder o fio da meada afetiva da série. Isso é difícil. Poucos estúdios fazem isso bem. Em 2007 e 2008 vem Hayate The Combat Butler, Hayate no Gotoku, no original. A premissa é um absurdo delicioso. Um garoto azarado acumula uma dívida gigantesca por culpa dos próprios pais e acaba virando mordomo de uma herdeira riquíssima para sobreviver. Mas o que fez a primeira temporada, a produzida pela Synergy SP, ser tão amada não foi só a premissa. Foi o humor metalinguístico, o piscar de olho constantemente por espectador, a capacidade de parodiar outros animes com carinho e inteligência. Era uma série que sabia exatamente o que era, e essa autoconsciência virou marca registrada. Nostalgia com leveza, é exatamente isso. Aí, em 2009 e 2010, chega Cross Game, e eu preciso parar um segundo aqui, porque essa obra carrega um peso diferente das outras. Baseada no mangá de Mitsuru Adachi, Cross Game mistura beisebol com uma história sobre perda, luto, amadurecimento e afeto, de um jeito que parece simples na superfície, mas não tem nada de simples por baixo. Não é o anime que te agarra pela ação espetacular, é o anime que te agarra porque você reconhece aquela dor específica de amar alguém que não está mais lá. É um trabalho que ganhou reconhecimento em festivais de mídia no Japão, pela fidelidade ao estilo do Adachi e pela verdade emocional das situações. É o tipo de obra que você termina e fica em silêncio por uns minutos, antes de sair da frente da tela. E fechando a 5, Zettai Karen Children, de 2008 a 2009. 3 meninas com poderes psíquicos de nível máximo, monitoradas por um jovem oficial, porque existe a preocupação de que no futuro elas possam se tornar ameaças. Já começa com a premissa que não deixa você em paz, porque o conflito não é entre bem e mal óbvios, é sobre quem define o que é ameaça, e quando e por quê. Foi um sucesso comercial consistente e mostrou que a Synergy SP transitava entre gêneros sem perder identidade. 5 obras completamente diferentes entre si, uma franquia de adrenalina pura nas montanhas japonesas, um épico de 6 temporadas sobre superação e perda no beisebol, uma comédia que ri de si mesma com elegância, um drama que te parte o coração com silêncios e uma ficção científica que faz perguntas incômodas sobre poder e destino. Pensa nisso por um segundo. Esse não é o catálogo de um estúdio especialista em um nicho. É o catálogo de um estúdio que aprendeu a servir a história, qualquer história, sem impor uma assinatura visual sobre ela. E é aqui que eu quero que você saia desse vídeo com uma perspectiva diferente daqui que entrou. A gente foi treinado pela cultura do hype a associar qualidade com visibilidade. Se não apareceu no trend, se não ganhou prêmio em cerimônia transmitida ao vivo, se o nome do estúdio não virou meme no Twitter, a obra não conta. Mas a Synergy SP é a prova viva de que essa equação é falsa. Tem uma diferença enorme entre um estúdio que ninguém conhece porque não fez nada relevante e um estúdio que ninguém conhece porque escolheu trabalhar nas sombras, com a precisão de quem sabe exatamente o que está fazendo. A Synergy SP sempre foi o segundo tipo, e agora que você sabe disso, você nunca mais vai olhar os créditos de um anime do mesmo jeito. Se esse vídeo fez você enxergar a indústria de anime de um ângulo que você não esperava, deixa o like. Ele ajuda o canal a crescer e me permite continuar produzindo esse tipo de conteúdo com profundidade. E se você ainda não está inscrito, se inscreve agora e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Me conta nos comentários, você conhecia a Synergy SP antes desse vídeo? E qual dessas 5 obras tem um lugar especial na sua história com o anime? Pode ser pela nostalgia, pelo impacto emocional, pela história em si. Quero ler tudo. Na próxima semana tem mais conteúdo aqui no canal. Até lá, abraço e até a próxima!